né? Então, todas as respostas, as perguntas e respostas já devem ser feitas, as perguntas já devem ser feitas através do íconezinho perguntas e respostas ou bate-papo. Eu, como mediador, vou filtrando lá as perguntas, organizando para poder fazer posteriormente para a Cláudia quando ela terminar. E as perguntas que não derem tempo, né? A gente sabe que o tempo é sempre limitador, né? Geralmente acaba passando, temos mais perguntas do que o tempo. Essas perguntas eu coleto do sistema e depois eu envio para a Cláudia responder offline e aí a gente disponibiliza para cada um de vocês ou através do blog da Abrafac, né? No site abrafac.org.br. Bom, aqui, sem mais delongas, vou passar aqui, Cláudia, vou passar novamente para você a apresentação. Ok. Deixa eu passar o privilégio aqui da apresentação. Ok. E agora você já pode clicar naquela setinha para cima novamente e iniciar a sua apresentação. E eu vou, enquanto isso, como eu comentei, vou descobrir aqui o que está acontecendo com a câmera. Qualquer coisa eu te interrompo aí rapidamente para abrir na hora que eu conseguir aqui retomar, ok? Mas enfim, estamos aqui vendo sua tela. Eu vou me colocar no mudo, né? Somente recordando, pessoal, todos os convidados ficam no mudo até para evitar interromper aí o barulho, né, de cada um, causar algum tipo de interrupção aí, tá ok? Cláudia, novamente, muito obrigado aí pela sua participação, assim, obrigado por ter aceito aí nosso convite. E agora a palavra é toda sua, né? Aí qualquer dúvida, aí qualquer coisa, se acontecer algum tipo de problema eu te aviso, mas todos estamos agora em mudo para apreciar a sua apresentação. Obrigado. Bacana, Cristiano, obrigada. É óbvio que eu lembro de você como meu aluno, também como facility, nós somos colegas aí na Abrafac, ajudamos a criar essa associação, que hoje é uma associação muito forte no mercado e que me deixa muito feliz. Bem, bom dia a todos. Esse é um tema que eu venho me dedicando já há quase 10 anos, que é, na realidade, como gerenciar, né, as expectativas das pessoas num processo de mudança e garantir que elas serão bem-sucedidas, terão conforto, serão, enfim, felizes no novo ambiente de trabalho. Gosto muito de uma frase que fala que a maior sensação de insegurança das pessoas vem do medo, principalmente o medo do desconhecido. Então, quando a gente muda, né, qualquer tipo de mudança sempre vai gerar muita expectativa, muita ansiedade, muita insegurança nas pessoas. E o change management ele vem com esse propósito. Quando uma empresa decide por mudar, seja a sua cultura, algum processo, algum sistema, tecnologia ou, né, no nosso caso, a forma de trabalhar, o espaço sempre é um forte aliado para isso. Daí a importância da gestão de mudança. Espera aí que agora eu vou ver como é que eu vou mudar isso aqui. Bem, o que é o Change Management? O Change Management ele vai atuar para mudar hábitos e comportamentos das pessoas, né? A partir de uma nova cultura. Eu hoje acabei de colocar no LinkedIn um artigo que eu escrevi, porque eu acho que tem causa muita confusão, que é a diferença entre o que é o change e o move. E aí o inglês é perfeito para isso, né? Quando ele estabelece, quando você fala do move, você está falando de mudança física. Quando você fala de change, você está falando da essência de uma organização. Então, quando falamos em mudar o espaço e a necessidade do change management, é porque, na realidade, o espaço está sendo mudado por conta
de uma nova cultura ou de um novo posicionamento da empresa do mercado. E dessa forma, então, a gente auxilia para permitir que as pessoas tenham um melhor entendimento e vivência desses novos ambientes, desses novos espaços de trabalho. Os escritórios hoje, mais do que nunca, são mais do que simples espaços de trabalho. Eles servem também, né, para conectar as pessoas, né, serve para tornar os processos mais ágeis, mais criativos e principalmente para integrar as pessoas em processos que são processos cada vez mais complexos e que exige um trabalho cada vez mais de fundo colaborativo, né? Então, as equipes trabalham juntas, trocando ideias, trocando conhecimento para permitir com que as pessoas, então, possam criar um diferencial competitivo para a organização. E a gente sabe que, até então, o ambiente de trabalho ele ainda é um ambiente de trabalho muito pautado naquele modelo fabril em muitas empresas hoje, né? Porque estamos passando por um processo de transição. Nós temos empresas que ainda são as empresas que a gente chama baseadas na hierarquia, no controle, né? Que as pessoas têm um tempo determinado para chegar, para sair, trabalham num posto fixo, e aí eu costumo dizer, né, você tem uma estação de trabalho, mas você vive uma batalha diária de como que você faz para ter outras atividades, realizar outras atividades de uma maneira adequada, né? Então, a gente vive uma batalha para encontrar salas de reunião, a gente não consegue se integrar com as pessoas porque não tem uma área de café legal, não dá para fazer reuniões rápidas com o time, que é o que mais acontece hoje, né? São aquelas reuniões que surgem rapidamente, você foi conversar com o seu gestor e te pediu para fazer um novo projeto e você precisa passar para a sua equipe e a sua equipe está no meio de um ambiente totalmente aberto. Se você for conversar e explicar o que está acontecendo, você vai se transformar numa fonte de distração e uma fonte de ruído. Então, nós temos essa situação em muitas empresas ainda hoje, mas temos também aquelas empresas que a gente chama de empresas baseadas em ideias, que são empresas que têm já uma cultura mais igualitária, que já estão trabalhando numa gestão de resultados, e com isso possibilita que as pessoas, então, trabalhem de onde quiser, quando quiser e como quiser. Essa é a realidade das empresas hoje, mas, com certeza, as empresas que ainda são hoje tradicionais, por exigências do mercado, por exigência do negócio e, principalmente, por exigência das pessoas e dessa nova dinâmica do trabalho, estão migrando, então, para uma nova cultura e um novo conceito de ambiente, que é os chamados escritórios flexíveis ou o que a gente chama de Activity-Based Workplace, que são os escritórios que são programados para atender essas diversas atividades. Então, o importante é entender que quando a gente muda a cultura, né, de uma empresa, se a gente não muda o ambiente de trabalho, nós temos uma oportunidade perdida, porque, como eu falei, o ambiente ele é um suporte efetivo, né, para comunicar essa mudança de cultura, para possibilitar e para facilitar as pessoas que elas trabalhem mais, melhor, sejam mais felizes, portanto, mais produtivas e a empresa mais competitiva, mais longeva, e aí fecha-se, então, esse ciclo virtuoso, né, das organizações. Então, a mudança ela só é real quando você muda a cultura, ou muda um processo, ou muda uma tecnologia, e junto com ele, se tiver algum impacto, também mudar
o ambiente de trabalho. O Change Management, ele atua muito exatamente nessa curva de mudança, que é uma curva baseada no processo emocional das pessoas. Como eu falei no início, as pessoas têm muito medo do desconhecido e isso gera muita insegurança, muita angústia, muita ansiedade. E, de início, né, quando uma empresa, você começa a ouvir o ruído, porque no início, realmente, a rádio corredor é a que funciona, é a comunicação mais efetiva, geralmente as pessoas são muito complacentes com isso, né, de nem quero saber, porque não me diz respeito. Depois, elas negam, isso não vai acontecer. Depois começa uma etapa de resistência e cinismo mesmo. Eu duvido, só quero ver se essa empresa vai mudar mesmo. Fala não sei quanto tempo e nunca muda. É aí que o Change Management inicia. Aí é a importância da gente iniciar com o processo de Change Management para reverter efetivamente essa curva, que até então é uma curva descendente. Então, como é que a gente faz isso, né? Durante todo o processo, a gente está fazendo planejamento, obviamente, de como que a gente vai atuar nas diversas frentes, a gente vai estar falando isso mais um pouquinho adiante, mas principalmente num processo claro de comunicação, campanhas efetivas, né? Para fazer com que as pessoas comecem a entender o que vai acontecer, né? Aguce a curiosidade das pessoas. Depois, mais adiante, geralmente um mês do processo de mudança, a gente entra com workshops com os colaboradores. E aí, realmente, é nesse momento que a gente ganha as pessoas, né? Engaja as pessoas, todo mundo motivado, com entusiasmo, para mudança. E próxima mudança, bem próxima mudança, a gente tem então a fase de aceitação, comprometimento, e na mudança realmente está todo mundo na mesma página, já está todo mundo sabendo, está todo mundo entusiasmado, né? E quando muda, tem aquele senso realmente de pertencimento. Então, isso eu tenho vivido muito, tem sido assim, de grande satisfação ver, né, esse processo de mudança dentro das organizações e que envolve 100% dos colaboradores. Isso que é muito bacana também, esse envolvimento com todos e tirando mesmo desde líderes muito resistentes até colaboradores muito incrédulos e fazendo no dia da mudança eles verem que realmente eles só terão muitos benefícios com o novo espaço. Bem, seguindo adiante, então, nós temos o que a gente chama os 4 pilares fundamentais, né, do processo. O primeiro é garantir realmente, motivar as pessoas, né, garantir para as pessoas que a mudança ela será para melhor, né? Que ninguém está mudando para prejudicar as pessoas, até porque a gente sabe hoje que pessoas, né, são o capital mais importante de uma organização, é quem faz realmente a diferença. Depois, eu costumo dizer que essa clareza ela é fundamental, né? Você tanto apresentar com clareza o que vai ser o espaço futuro, como ser, né, também muito claro, muito transparente com as pessoas durante todo o processo. Todo o processo de comunicação ele tem que ser um processo honesto, né? Então, se tem algum impacto que pode trazer perdas para as pessoas, que sejam colocados. Eu vivi, por exemplo, numa empresa que, com a mudança, eles estariam perdendo o micro-ondas e tinham várias pessoas que levavam marmita e a gente, durante todo o processo, foi mostrando que se eles estavam perdendo o micro-ondas por um lado, eles estavam ganhando uma grande cafeteria com produtos saudáveis e com
mantendo a possibilidade deles trazerem alimentos, mais alimentos saudáveis, e que a empresa, inclusive, estava aumentando o ticket, né, refeição, para que eles pudessem, em vez de trazer a comida, se não fosse confortável para eles, eles pudessem, então, comer, né, nas redondezas do escritório. Então, outro ponto extremamente importante é confiança, né? Mostrar para as pessoas que todos os espaços que foram previstos no layout são espaços que devem ser utilizados na sua plenitude e que se tem uma área de descompressão, se tem uma sala de jogos, se tem uma área informal, as pessoas podem usar, porque o importante é comunicar também o processo de change, ele envolve também, né, do ponto de vista de recursos humanos, de gestão de pessoas, essa mudança de cultura. Então, mostrar que não só o espaço está mudando, mas a cultura da organização está mudando, o processo de gestão está mudando, os líderes foram treinados, estão aptos a entender, né, que as pessoas hoje trabalham de forma diferente e que elas têm responsabilidade e maturidade para estar, então, realizando o seu trabalho de qualquer lugar, né? Porque isso acontece muito. Se a empresa não muda o ambiente de trabalho e não muda a cultura, as pessoas não se sentem à vontade para mudar, para ir, por exemplo, uma área de descompressão ou uma área de café, ficar trabalhando porque acha que o gestor vai chamar atenção, enfim. E aí aquele ambiente, que era um ambiente para ser usado, acaba virando um cenário, né, dentro da organização. Isso não pode acontecer com change management. Isso num processo de mudança, né? O change management ele funciona exatamente para isso. E, como eu falei, tem que envolver 100% da organização. A participação tem que ser de todos. A gente tem feito esse processo em diversas empresas, grandes empresas, e o envolvimento de 100% é efetivamente o que garante o sucesso de todo o processo. O change management, né, esse processo de change management, ele envolve necessariamente os 3 recursos da organização, né? A gestão de pessoas, que vai trabalhar então esse mundo mental, emocional das pessoas, e vai trabalhar esse processo através de comunicação, através de treinamentos, como eu falei, treinamentos com líderes, treinamentos com as pessoas. A tecnologia, né, o recurso de tecnologia, ele atua, então, no mundo digital, e, para isso, tem que ter também, capacitar as pessoas para isso, e o espaço físico, né, o lugar que vai atuar no mundo físico, e que a gente tem que preparar as pessoas para elas saberem como utilizar o espaço físico e como garantir que essa mudança de comportamento seja, portanto, uma mudança efetiva. Ok? Quem são os envolvidos nesse processo? Inicialmente, obviamente, a decisão da mudança ela tem que partir da liderança da organização, que vai na realidade, estabelecer quais são os propósitos da mudança. Eu, quando inicio o processo de change management numa empresa, a primeira coisa que eu pergunto para os envolvidos no processo é o porquê. O porquê que a empresa resolveu mudar. Isso é o fundamental. É entender exatamente qual é o propósito da mudança. Por que nós estamos fazendo toda essa movimentação na empresa? Por quê? Porque é exatamente esse porquê, esse propósito, que vai definir o mote de toda a comunicação. Então, o sponsor do projeto, que vai ser o CEO, enfim, alguém realmente da alta cúpula da organização,
ele será o porta-voz oficial, então, da empresa a respeito desse processo. Aí nós teremos um comitê de projeto, que é necessariamente formado pelos 3 recursos, né? Ou seja, gestão de pessoas, TI e a área de Facility Management, que também a área de comunicação, marketing dentro da organização, e a gente pode convidar, né, algumas áreas, dependendo do assunto que a gente estiver tratando naquele momento, por exemplo, a área de jurídico pode ser envolvida quando a gente vai fazer a campanha de paperless, digitalização de documentos, e é esse comitê que vai, então, conduzir todo o projeto, né, e o processo como um todo. E nós temos os agentes de mudança. Os agentes de mudança são os embaixadores da mudança, são os multiplicadores. Então, são aqueles líderes, na maior parte das vezes, líderes não formais, mas que são as pessoas que se comprarem a ideia, eles vão ser muito importantes para o processo, porque eles vão também vender essa ideia e comunicar, né, todo o projeto para os seus colegas, né, para o departamento, enfim, para toda a organização. Então, ele é realmente o principal multiplicador e representante durante todo esse processo de mudança. Bem, num processo de mudança, é muito importante inicialmente você mapear quem são os stakeholders e entender como é que eles se comportam nesse processo, né? Então, nós temos, por exemplo, quem são os decisores? Os decisores, eles serão os vendedores do processo, eles são os principais personagens, portanto, patrocinador do processo. Quem são os influenciadores diretos, né? Nós temos, que são aquelas pessoas que têm o poder de decisão, que não têm, desculpa, o poder de decisão, mas vão influenciar diretamente o rumo e o humor do projeto para dentro da organização. E eles vão influenciar para o bem e para o mal, né? Então, é importante mapear isso. Quem são os influenciadores indiretos? São aqueles que vão estar no todo o processo, eles têm também esse poder de influenciar as pessoas dentro da organização, podendo ser um boicotador aberto. O que quer dizer isso? É o cara que realmente não comprou o projeto, mas ele fala para todo mundo, ó, isso não vai dar certo, isso não funciona, isso não vai ser bom. E ok, porque a gente está sabendo disso, então o comitê de projeto vai tratar essa pessoa, né, de uma forma específica para reverter essa situação. O pior é o boicotador velado, é aquele que, por exemplo, aquela pessoa do board da organização, ou aquele gestor, né, importante na organização, por exemplo, que na frente do board, na frente do comitê está dizendo, é legal, vamos lá, é isso aí, mas para a sua equipe ou internamente na empresa, sempre fica naquela posição de que eu não sei se vai ser bom, se vai ser ruim, precisa ver isso, porque senão não vai funcionar, ou seja, sempre deixa, né, nas pessoas da organização aquela dúvida, aquela insegurança de se realmente o negócio vai funcionar ou não. Bem, e, por fim, os espectadores, que são as pessoas, o restante da organização, que também vai mudando, né, o mood das pessoas à medida em que o processo de change management vai acontecendo. Então, eu vou ter compradores desde o começo, né, aqueles entusiastas de que está tudo acontecendo, que bom, legal, vai ser para melhor. E tem as determinadas equipes que são estáveis, ora ela está comprando, ora ela não está. E a importância de mapear isso é porque o comitê do projeto
e os multiplicadores, né, que já compraram a ideia, eles virão atuar efetivamente em cada uma dessas situações, né? Então, nós temos aí o mapa do RACE, né, que é o que vai, então, tá analisando, né, não é o stakeholders, é o RACE, né, que é o R de responsible, accountable, que agora responsible, accountable, o C é o que vai fazer acontecer, esqueci do termo em inglês, que são os condutores do processo, né? E o I, eu não estou enxergando aqui, o I são aqueles que irão multiplicar o processo, então, dentro da organização. Então, o mapa, esse mapa RACE, ele é importante para a gente entender, por exemplo, quem vai definir o escopo, quem é responsável por definir o escopo, quem irá cobrar, quem será o gestor que irá cobrar essa definição do escopo, que é o accountable, quem é o responsável por conduzir essa definição do operacionalizar, né, quem vai operacionalizar essa definição do escopo dentro da organização e quem é a pessoa que só vai ser informada para organizar a respeito daquela tarefa que deverá ser realizada. Então, o I, na realidade, é a pessoa que deverá ser informada somente, né? E o C é a pessoa que deverá ser consultada, e o A, que é accountable, é a pessoa que será responsável, então, para fazer com que a atividade seja realizada com sucesso. Então, essa é a matriz RACI, R-A-C-I, que vai mapear, então, os stakeholders, né, ou as pessoas responsáveis por cada etapa do processo e identificar, portanto, qual é o papel delas também dentro desse processo. Aí nós temos quais são as etapas, né? Como eu falei para vocês, desde o início, o time de Change Management ele estará envolvido na etapa de planejamento, onde eu vou ter estruturação, né, cronograma, definição do plano de trabalho conjunto, principalmente com a área de marketing e comunicação da organização, que tem fazer parte do comitê do projeto e que será responsável por toda a divulgação, pela criação do mote da campanha, né? Como que vai ser comunicado todo esse processo, quais são os canais de comunicação e a terceira etapa fundamental, que são os workshops para o engajamento e as ações que são feitas antes da implantação e durante a implantação para garantir, então, o sucesso da mudança. Nós temos aqui, né, mais detalhado, então, a definição das diretrizes, né, quais são os objetivos, quais são os pontos de atenção, isso tudo é a primeira parte inicial do processo, né, quem são os envolvidos e quais são as considerações. Então, seguir, né, esse quadro aqui é muito importante para garantir o sucesso do Change Management, né, desde a etapa de planejamento,
né? Entender como é que é o clima, mapear, fazer aquele mapeamento que eu mostrei anteriormente, quais são os pontos de atenção também, na divulgação, estabelecer um guia de uso do novo escritório, né, o processo de escolha dos agentes de mudança, preparar todo esse fluxo, não somente o fluxo de comunicação, mas também as campanhas envolvidas. Então, eu tenho campanha de binless, né, de retirar lixeiras, eu tenho campanha de paperless, de trabalhar um processo de digitalização de documento, eu tenho um processo de cleaning, né, que a gente chama, em muitas empresas, campanha do desapego, né, para realmente aproveitar o momento da mudança para a gente realmente limpar o mundo à nossa volta, né? E aí, depois da implantação, inclusive, a gente faz toda uma etapa de avaliação, né? A gente tem feito muita avaliação pós-ocupação, a gente faz novas medições no ambiente e compara com as medições iniciais. Então, a gente faz observação de uso antes, observação de uso depois, a gente aplica questionário, né, com os usuários para saber a percepção deles com relação ao espaço, aí a gente faz depois da mudança, a gente faz uma série de medições, né? Às vezes se detecta que algum ajuste precisa ser feito, a gente pode, inclusive, trabalhar com grupos focais, enfim. Eu costumo, inclusive, dizer para os meus clientes que o trabalho árduo mesmo começa depois da implantação, porque aí tem toda uma parte de governança, né, para garantir que as pessoas estão usando corretamente o espaço, que teve uma mudança, né, de modelo mental, e isso é impressionante, como realmente, em algumas organizações, você vê efetivamente uma mudança de cultura, uma mudança de comportamento das pessoas, um engajamento fantástico. Tem sido realmente de muita satisfação ver, né, o quanto que o change management ele pode ser decisivo nesse momento para as empresas. Bem, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, né, de como é que é essa parte de divulgação. Então, eu tenho aqui à esquerda a primeira empresa, que foi uma empresa que ela resolveu mudar e ela era dona do espaço, enfim, e ela saiu daqueles andares que ela ocupava, alugou um espaço provisório, ficou lá o tempo todo da obra e depois voltou para casa. Então, o mote da campanha era de volta para casa. Nós temos situações em que a empresa ocupava 2 prédios e aí ela foi para um prédio só, então o mote da campanha toda foi "estamos juntos aqui em qualquer lugar". E nós tivemos casos em que a empresa criou um personagem, e esse personagem que foi responsável por fazer toda a comunicação, e foi muito legal, porque no dia da mudança, o personagem estava lá, né, ao vivo, recepcionando as pessoas. E foi muito interessante, assim, foi muito legal. As pessoas eram amigas dele, tiravam foto, eu inclusive tirei foto com ele, foi realmente um momento muito especial. Aqui, como é que é o guia, né, que você pode fornecer, né, fornecer para as pessoas no dia da mudança. Então, que é a cartilha, né? A gente tem, por exemplo, casos como o caso aqui da Melicidade, né, do Mercado Livre, que fez mesmo uma cartilha, né, e entregou para as pessoas, mas muitas empresas hoje estão optando, então, por colocar, né, na intranet esse material, que é um material digital. Então,
É isso. O change management, sem dúvida nenhuma, quando é feito de forma estruturada, ele é que vai fazer toda a diferença num processo, né, de mudança, como eu comentei, a mudança, tanto faz a mudança de cultura, mudança de gestão, mudança de processo, mudança de tecnologia. Ter e conduzir um processo estruturado dentro da organização, sem dúvida nenhuma, fará toda a diferença. Bem, estou aberta aí para perguntas e é isso. Ô, Cláudia, checa novamente se aparece um linkzinho de câmera embaixo, de conexão, naqueles botõezinhos que tem embaixo. Eu Agora aparece. Ah, então coloca aí pra gente ver se a gente te vê aí. Ah, ela tá apontando. Isso. Só precisa apontar para você agora. Como que eu viro a câmera? É aqui, será? Ela está aparecendo, Cláudio, só que ela está apontada para o computador na mesa. Nós estamos vendo... Ah, tá, é porque está atrás, né? Peraí. Peraí, gente. Só um minutinho. A gente vai... Está aparecendo, né? Tá aparecendo. Está aparecendo... Ah, chegou. Olá. Oi. Agora sim. Então, olha, no meio da apresentação eu achei aqui a ativação e consegui voltar, mas eu não quis te interromper. Bom, vamos lá, pessoal. Estamos abertos aqui para perguntas. Já vou passar aqui para a primeira pergunta. Aqui tem uma pergunta do Mauro Campos. Estou organizando aqui só para não me perder aqui. Oi, Mauro. Mauro Campos pergunta o seguinte: sabendo que a única constante no mundo em que vivemos é a mudança, não seria o caso das empresas terem um processo contínuo de change management? Ou seja, não é preciso aguardar um projeto, mas sim capacitar todo mundo o tempo todo para enfrentar esse tema? Na realidade, eu até entendo que o change management, enquanto processo, ele é iniciado, né, enquanto você efetivamente vai mudar, né? Ele tem momentos. E como eu acabei de falar, quando você muda, faz a implantação mesmo, o processo de governança, ele começa para garantir, né, que a longevidade daquele processo de mudança. Mas você está correto, é um mundo em constante transformação e as empresas têm que estar preparadas para um processo contínuo, né, de mudança efetivo das organizações. Agora, enquanto um processo, toda vez que ocorre um momento, né, efetivo de mudança, você tem que ter um processo mais estruturado, porque ao longo do trabalho, né, você vai estar o tempo inteiro e a organização tem que estar preparada para isso, seja através de ajustes de processo, contratação de pessoas, treinamento de pessoas, isso é o que acaba acontecendo, né? Mas tem momentos dessa rotina de mudanças em que exige um processo mais coordenado e mais efetivo. E aí o Change Management Process, ele entra aí, né? De uma forma pontual e mais efetiva. Abraço, Mauro. Daqui a pouco tem outra pergunta dele. Do Thiago Santana, também nosso diretor Abrafac. É comum ter empresas que percebem que estão mudando algo por motivos errados, depois disso reavaliarem a ideia original?
É uma boa pergunta. O que eu percebo é o motivo e a comunicação do propósito, ele tem que ser genuíno, né? Por que que eu estou mudando? Você não tente mascarar, né, o propósito da mudança, porque as pessoas percebem e o tiro acaba saindo pela culatra. Em vez de você ter pessoas engajadas, você vai ter pessoas desconfiadas, pessoas pouco comprometidas, né? Porque percebe que a comunicação da empresa não é genuína, né? Ela não está na sua essência. Lembra o que eu falei, né? É change ou é move? Porque o change é mudar na essência, o move é mudar fisicamente. Então, é importante que os objetivos, né, o propósito, o porquê da mudança seja comunicado de forma genuína. Agora, o que eu tenho percebido também é que muitas empresas, né, acabam fazendo mudanças que são mudanças significativas e profundas, porque eu, inclusive, costumo falar que mudar o novo conceito, né, de ambiente de trabalho para esse escritório flexível, ele não é só uma questão de arquitetura. É óbvio que ele tem essa correspondência no espaço físico, mas é, sobretudo, uma mudança de modelo mental, de comportamento das pessoas, de posicionamento da liderança, e isso tem que ser treinado, né? Um processo de aprendizado é um processo de repetição. Por isso que o change não é pontual, né? O change, ele é um processo que inicia na hora que a empresa decide mudar e que só vai terminar quando ocorre uma nova mudança, que é o ciclo, né, de vida das organizações, né, na realidade. Até respondendo um pouco o Mauro também nesse sentido. Então, se você não atua, não faz um change management e simplesmente faz o move, a mudança física, você está perdendo uma excelente oportunidade de garantir o sucesso da mudança. E aí sim, a gente tem sido chamado, depois que empresas mudam, e que aí vê que as pessoas não estão usando os espaços na sua potencialidade, as pessoas ainda estão reclamando de uma série de coisas, e aí as empresas têm nos chamado para atuar, então, fazer um change management retrospectivo, que é, digamos, um pouco mais difícil, né? Porque tem vários aspectos relacionados ao change management, quando ele é feito no momento certo, que é muito gratificante e que é o que garante o engajamento das pessoas. Como, por exemplo, é a hora no workshop em que você mostra o layout, você mostra como é que vai ficar, é a visita na obra, né? Também a curiosidade pelo desconhecido, pela chegada. Esses fatores, eles deixaram de existir naquele momento. Então, fica um pouco mais difícil, mas a gente consegue reverter, sim, esse quadro. Cláudia, uma pergunta da Terezinha aqui. Qual foi a participação dos facility managers nos processos de gestão de mudanças que você conduziu? Oi, Terezinha, tudo bom? A participação do facility, ela é fundamental e tem sido praticamente a liderança nesses processos de mudança. Geralmente, o comitê de mudança é liderado pela área de Facility Management, que aí conduz, né, junto com todos os envolvidos, todo o processo. E que tem realmente um entendimento da importância, né, de habilitar as pessoas para o novo ambiente, para a nova forma de trabalhar, para a nova cultura da organização, enfim.
E é fundamental, tem sido fundamental. A pergunta da Luciane Lima. Como lidar com as resistências, principalmente numa cultura de grandes espaços de trabalho que precisam serem reestruturados para uma realidade mais enxuta e atual? Então, por isso a importância da gente fazer aquele mapeamento inicial, Luciane, que é para você saber, né, aonde estão as resistências, né, quem são as pessoas que estão resistindo e fazer atuações específicas mesmo, ou através de grupos focais, ou através de uma comunicação específica para garantir que elas venham né, comprem o projeto e venham a ser um entusiasta desse processo. Não é difícil, é o que você falou, nós inclusive temos uma cultura que é uma cultura muito baseada em controle. Como que a gente quebra isso? Então, muitas das resistências, elas vêm dos gestores, né, porque o modelo mental que tem que ser mudado é principalmente o deles, né, que vai deixar de gerenciar por controle. Então, se eu tenho um funcionário, eu não vou mais ficar olhando se ele chega às 9, se ele chega às 10, se ele vai sair às 6 ou às 7, mas eu na realidade, o que eu vou gerenciar é a entrega desse funcionário, se ele está entregando na data, com a qualidade esperada, se ele tem envolvimento, se ele é produtivo, isso que importa para a organização. Então, inclusive, dar instrumentos para esses gestores, para eles atuarem, né, nessa nova gestão é fundamental, e por isso que precisa realmente de um treinamento. O que eu vejo muito os gestores não sendo treinados adequadamente para essa mudança na forma de gerenciar pessoas, e para isso a área de gestão de pessoas e recursos humanos tem sido fundamental, né, porque tem sido também uma aliada forte nesse processo. E, por outro lado, a base, né, da organização, as pessoas que estão lá na ponta, muitas vezes não sendo informadas. Por isso que os workshops para 100% dos colaboradores tem sido fundamental, porque aí eles compram a ideia, eles veem. Para eles, né, na realidade, é muito positivo, né? Se hoje a gente tem só uma estação de trabalho, e como eu falei, a gente batalha o dia inteiro para ter outros espaços adequados que a gente não tem, você até pode perder a sua estação de trabalho, se tiver que compartilhar a estação, mas você vai ganhar um escritório todo seu. Eu estou aqui conversando com vocês dentro de uma sala de reunião e, por hora, a minha estação de trabalho é aqui. Daqui a pouco eu vou descer, eu vou para uma outra sala de reunião, lá será a minha estação de trabalho, depois eu vou para um mesão próximo da minha equipe, onde vai ser a minha estação de trabalho, depois eu vou tomar um café, discutir um assunto com um colega, lá será a minha estação de trabalho, ou seja, o escritório inteiro tem que ser pensado para estar à sua disposição e você poder usar de acordo com a atividade que você estiver trabalhando. E mostrar isso para as pessoas, né, da importância de trabalhar dessa forma para desempenhar melhor suas atividades, para ter mais qualidade de vida no trabalho, é fundamental. E a forma efetiva de quebrar resistências, que são grandes, sem dúvida nenhuma, você tem razão. Vou fazer duas perguntas juntas aqui, da Aline Magalhães e da Juliana Emery, que eu acho que tem a ver com o mesmo tema. Da Aline é o seguinte: olá, Cláudia, no processo de mudança, as empresas contratam assessoria para o desenvolvimento de material de engajamento e cartilha de uso de espaço, ou a equipe de comunicação interna que desenvolve? E a pergunta da Juliana é: bom dia, Cláudia, normalmente a empresa já vem em busca de um projeto para change management, ou vocês que durante o processo do projeto percebem a necessidade de mudança da cultura? Acho que tem a ver, até porque
quando eu fiz a obra na empresa, né, a gente percebeu que o change management, nós contratamos change management tarde demais, né? Então, acho que as duas perguntas têm a ver uma com a outra. Uhum. Bem, responder a primeira pergunta, na realidade a gente não faz a cartilha, a gente não faz as campanhas de comunicação, a gente fornece, tem todo um planejamento de comunicação, né, de campanha, a gente fornece os conteúdos para isso. Toda a parte de formatação e, inclusive, definição de como serão essas campanhas, né? Como eu mostrei lá, quem definiu o mote das campanhas, quem decidiu por contratar um personagem, né, para mediar todo esse processo, isso é a equipe de marketing e comunicação das organizações. Chega um momento que dentro do plano de comunicação de todo o processo, tem a comunicação voltada para o espaço, e aí para o novo ambiente de trabalho. E aí a gente entra, então, com todo o conteúdo, né, para ser formatado por eles e passado para a empresa. Bem, isso é a primeira pergunta. A segunda, é isso mesmo, Cristiano, contratar, né, quanto mais cedo for contratado, melhor. Então, hoje, o que a gente tem feito bastante é já propor, quando nós somos contactados pelas empresas que estão querendo mudar, tem o desejo de mudança, a gente já apresentar o Change Management como uma etapa fundamental do processo. Então, Juliana, é por aí. Porque se a gente for esperar para no meio do processo a gente estar tratando desse assunto, a gente pode perder oportunidades muito interessantes e importantes para o sucesso do projeto. Cláudia, infelizmente nosso tempo já está quase no finalzinho. Pessoal, já tomei aqui nota das perguntas, depois vou passar para a Cláudia. Então, aos que ainda não tem perguntas que não respondemos, do Mauro Campos, da Terezinha, do Ivan Vasconcelos, Zé Pedro Carpinelli, ele disse que foi seu aluno no MBA e é aniversário dele hoje. Parabéns, Zé Pedro. Parabéns, Zé Pedro. Flávia Moraes. Isso aí, Flávia Moraes e Rodrigo Winkler. E não sei se tem mais alguma. Não, acho que o pessoal... É isso aí, pessoal. Eu vou coletar essas perguntas da Cláudia, para a Cláudia, envio para ela, e aí a gente põe as respostas aí, depois que a Cláudia responder, a gente põe as respostas para vocês disponíveis no blog da Abrafac. Me cabe aqui, Cláudia, fazer uma última... Deixa eu ver aqui. Dar uns últimos recados aqui para o pessoal. Pessoal, já adiantando aqui, não percam aí nós teremos aí em setembro, daqui um mês mais ou menos, um mês e alguns dias, não percam o nosso congresso. Vocês estão, já estão. Então, assim, próximos eventos, dia 4 de setembro teremos mais um evento como esse, não na semana que vem, na próxima semana, como fugir da guerra de preço aí voltada a todos aí de facilities. 13 de setembro no Rio e 30 de outubro no Rio também nós vamos ter 2 FMs Debate, com aqueles presenciais. Tivemos na semana passada um em São Paulo. Novamente aqui em nosso congresso, 26 e 27 de setembro em São Paulo, no Centro de Convenções de Bolsa. Não percam, entram lá no site da Abrafac para acompanhar os eventos lá. Não tem só eventos da Abrafac lá, como a Abrafac tem essa função de catalisar e congregar todas as informações aí de facilities, né? Então temos bastante informação lá no nosso site. Na saída quando terminar, deve aparecer uma telinha de pesquisa, né? Por favor, respondam para a gente, é importante aí, a gente leva sempre essa informação. Agradeço a todos que participaram. Então, novamente aqui, agradecer aos patrocinadores, né? A Tia Hart, Hanuel, Movida, CPFL Eficiência, né? São nossos patrocinadores Diamante, e junto com os outros aí fazem a Abrafac acontecer e que pode ajuda a gente a viabilizar eventos com alto padrão aí de conteúdo como esse da Cláudia. Cláudia,
novamente, muito obrigado aí pela sua contribuição. Realmente o tempo, né, acaba nos deixando aí sem muita margem aí, mas, como comentei, eu vou enviar para você essas perguntas todas aí que os colegas colocaram. Pessoal, ainda tem mais um minuto aí, se quiser colocar mais alguma pergunta. E aí a Cláudia respondendo, pessoal, já compartilho lá no, a gente compartilha aí com o nosso pessoal de comunicação lá no site da Abrafac. Enfim, né, chegamos aqui mais um. Cláudia, suas últimas considerações aí. Novamente, obrigado. Gente, quero agradecer aí a Abrafac por essa oportunidade e lembrar que eu acabei de postar no LinkedIn, então, esse artigo sobre, aproveitando aí o mote do webinar, um artigo sobre Change Management, que vocês podem, então, tá lendo. E estou à disposição aí para responder as perguntas, tá bom? Zé Pedro, parabéns, um abraço a todos. Tchau, pessoal, muito obrigado a todos e até o próximo dia 4 de setembro. Valeu, obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Por que será que essa câmera não... Eu acho que tem que programar.